Altamira, Pará, dia 9 de maio de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos em plena via pública. Na expansão de áreas novas para projetos de urbanização, nós podemos utilizar esta área aqui como um exemplo. Aqui é um espaço de solo urbano, aonde não existe infraestrutura construída. Bem, a calçada, a pavimentação já existe. É o momento do poder público, da Secretaria do Meio Ambiente, identificar o ou a proprietária deste terreno e fazer um trabalho de, abre aspas, construção participativa do conhecimento para promover a localização de espaços aqui nesse terreno para implantar mudas de árvores que venha formar o sombreamento, a arborização da zona urbana de Altamira. Existem áreas maiores, muitas vezes é uma realidade, tal como esta, aonde não se construiu infraestrutura ou residencial ou comercial. Vejamos o exemplo dos postos de gasolina. A maioria deles, ou 100% deles, não tem um projeto de arborização no entorno do posto de gasolina, o que gera muito calor, solo impermeabilizado. Para evitar a deficiência de arborização numa cidade, sobretudo aqui em Altamira, que está a 3 graus de latitude, é necessário que os órgãos competentes venham manter um diálogo de integração, de compartilhar uma proposta de arborização desses espaços que ainda não foram ocupados com a construção de infraestrutura, e escolher os locais para si implantar as mudas de espécies arbóreas, evitando o que aconteceu aqui. Essa infraestrutura, ela tem uma área muito grande construída, no entanto, não existe arborização na calçada. Nós temos um excesso de calor que é promovido por solos impermeabilizados, e o que a gente sente aqui é o seguinte, é que se apega muito a uso de ar-condicionado na parte interna do comércio destes, e esquecendo de implantar o ar-condicionado natural que o nosso Deus criou, que são as árvores, e tornar mais sustentável essas estruturas arbustivas, compatibilizando a longevidade de prestação de serviços ecológicos destes arbustos com a calçada intercalada com gramado e acessos que podem ser implantados, arranjos de acesso com o telhado biológico, utilizando espécies vegetais. Existem alguns tipos de cipó ou cipós que podem ser utilizados como telhado biológico no acesso dessas infraestruturas. E aqui nós vemos a calçada, que deve ser ocupada com gramado, e se ter um critério de estética, de corte da grama para
se manter o ciclo de vida do gramado. Aqui nós não fugimos à regra, no caso, Altamira não foge à regra inadequada, que é excesso de calçada, falta de arborização. Nós agradecemos ao nosso Deus por essa oportunidade e atravessamos as pistas e vemos esse caso aqui de excesso de calçada larga, que deve ser arborizada. No entanto, observamos a extensão de muita calçada sem o componente arbóreo na zona urbana de Altamira, Pará. Olha aqui. Além do lixo acumulado nas ruas e é jogado no dia a dia nas calçadas, como nós estamos vendo aqui. Aqui nós temos um copo descartável, é só um copo, mas aí vai somando. A campanha deve ser: não jogue lixo no chão. Aviso os conselhos comunitários ecológicos, com os universitários sendo monitores, para sensibilizar a população para não jogar o lixo no chão e explicar o que acontece quando o solo urbano de Altamira fica impermeabilizado com calçada em excesso, tal esse caso aqui. Solo impermeabilizado com muita calçada promove enchente aqui dentro de Altamira, que já aconteceu, e gera também a formação de vendavais, o excesso de calor. E aqui nós estamos vendo essa infraestrutura, que é um muro alto, um muro que é pintado com cor ou cores que armazenam calor em alto percentual. Isso também otimiza a formação e geração de calor. São 9h07, mas a sensação térmica já sentimos o vento tomando uma temperatura que vai se elevando até chegar aos horários de maior calor. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. É necessário entender o seguinte: somente essas árvores da parte central do canteiro que nós estamos vendo aqui não são suficientes. É necessário a gente entender o seguinte, que é preciso arborizar os centros canteiros que ficam nas ruas de Altamira, nas avenidas, mas as calçadas necessitam ser arborizadas. Altamira, Pará, 9 de maio de 2023. Devemos aproveitar ao máximo solo disponível para implantar muda de espécie arbórea. Esse anel de contorno deve se plantar uma muda de espécie arbórea e fazer uma adaptação com luminárias que possam ser compatibilizadas com o plantio de espécies arbóreas nesta rotatória. Nós vemos ali, estamos vendo uma proposta correta, que é a arborização, o bloco de árvore, um quebra-vento arbóreo, reduz a poluição sonora na zona urbana, mas as calçadas não estão arborizadas. Não basta arborizar esses canteiros, tal como nós estamos vendo aqui, aquelas árvores de NIM ou aquela sequência de IP
essa sequência de IP não deve se adotar esta proposta de arborização na zona urbana de Altamira, utilizando-se apenas uma espécie arbórea. Isso torna-se um risco, porque se surgir um agente patogênico que venha trazer enfermidade para a espécie do IP, todos os pés, as árvores de IP vão morrer, ou doença de sistema radicular, ou na parte aérea. Portanto, é necessário se intercalar, fazer uma biodiversidade de sistema radicular arbóreo diversificado, e a parte aérea deve oferecer condições de abrigar a biodiversidade animal através de insetos, de aves, porque cada componente da biodiversidade animal dá preferência a uma espécie arbórea para até residir. É necessário se observar. Ali em Vitória do Xingu resolveram fazer um trabalho correto. A entrada da cidade plantaram mudas de árvores, no entanto, seguiu, infelizmente, a proposta errada, equivocada de plantar somente uma espécie arbórea, que é o IP. IP, a mangueira, o jambolão, o jambo, o oitizeiro, o maxarimbé, sempre intercalando. Isso chama-se sustentabilidade. Padrão de vida ecológico salutar, em harmonia com a tecnologia. E muitos veículos aqui, um arsenal de tecnologia, né? Isso, automobilística. Mas, no fundo, quem mantém toda essa economia, essa pujança da economia, é o meio ambiente sadio. Então nós vemos ali quadra, basquete, nos Estados Unidos é aficionado a basquete, tênis, quadra de tênis e quadra de vôlei. A rodovia está lá na frente, mas o componente arbóreo está aqui. 11h57, sol a pino, mas olha a sombra, olha a sensação térmica agradável, olha solo coberto. Tem asfalto, não resta dúvida aqui. Mas a árvore ali não está blindada, tem muito espaço. E com a gramínea, que é fonte de carbono, não é isso? Suprimento de carbono, de água, de outros nutrientes, de macro, microbiologia do solo. Aquele pinus lá na frente, ali, a altura dele. Então já pensou? Convive bem. As pessoas, graças a Deus, convivem bem com o componente biótico e abiótico. Ali a infraestrutura e a predominância do verde. Isso é uma lição para nós brasileiros. Nós somos devedores ao meio ambiente aí no Brasil, diante do que nós estamos vendo aqui, né? Então nós vamos ver ali a placa, né, que eu mostrei mais próximo. Eu tirei a foto, mas aqui vocês vão ver a placa mais próxima, filmada, não é isso? Então é só digitar esse nome aí, ó. Eu tirei a foto, mandei na internet, e vocês vão encontrar até o mapa, a área desse parque ecológico. E aqui bem na frente tem uma rua, não é isso? É um
conjunto residencial. A Avenida Noide, aí em Feira de Santana, as frentes dos lotes que tem aí na periferia da rodovia era para ser assim, ó, tudo revegetado. Ainda está em tempo de plantar mudas de espécie arbórea para fazer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Aí, ó, a rodovia, grama, componente herbáceo e árvores frondosas. Árvores frondosas. Essa rodovia Noide lá em Feira de Santana, de um lado e do outro, era para cada proprietário de imóvel, de terreno, com apoio de universitário, de curso, de agronomia, meio ambiente, os universitários ir para a rua e começar cada universitário a contribuir, formar muda de espécie arbórea endêmica e com a forma criteriosa fazer o plantio e circundar as extremidades da rodovia da Noide com essa proposta aqui, ó. Então Feira de Santana vai ter mais chuva e vai se contornar o problema das ilhas de calor. Já pensou a Noide aí em Feira de Santana, na Bahia, no Brasil, com um cordão de árvore de um lado do outro, do jeito que está aqui, ó, tá vendo? E não só em Feira de Santana, mas outras regiões, o litoral lá em Salvador, que a gente anda ali naquelas calçadas, ninguém vê um cordão de árvore, tipo isso aqui, ó. E o litoral brasileiro também, olha, as árvores no litoral, região de praia, em local adequado, que era de restinga, com essas hileias de árvore, impede as ressacas, que é quebra-vento. Então é necessário estudar, né? Graças a Deus, ecologia, engenharia ambiental, e trabalhar em cima daquela proposta do Odo Primavera. Ele até escreveu um livro, Manejo Ambiental Agrícola. A necessidade de arborizar uma calçada desta, tão larga, tão ampla, intercalando com gramado, plantando mudas de tamarindeiro, mudas de mangueira, Inim, jambolão, jambeiro. Imaginemos o calor que está sendo gerado aqui nestas calçadas, né? Em Altamira, Pará, dia 8 de maio de 2023. E ao invés deste todo, o toldo metálico que nós temos aqui, árvore, que é um componente vegetal que tem raízes, que vai promover a umidificação do ar, a interceptação da luz do sol e a interceptação das chuvas. A presença deste todo otimiza o efeito estufa que gera calor em Altamira. E aqui a gente observa o canteiro central com a presença de muita calçada e as árvores blindadas com este pavimento, essa pavimentação de calçado deveria ser gramado. Este espaço aqui entre meio fios aqui no centro deveria ser gramado. Deveria não, deve. Porque é preciso escolher ou a morte das árvores e a queda da economia urbana em Altamira, ou então se quebrar esta calçada, gramar
e garantir a vida das árvores, porque esta mangueira ela já está morrendo. Ela, juntamente com as outras espécies, as árvores estão morrendo e nós observamos que as mangueiras estão adquirindo o aspecto de vegetação de cerrado, mas a mangueira não é vegetação de cerrado, ela vai morrer aqui, né? Assim, excesso de calor. Bem, não é só arborizar, é necessário garantir solo permeável, que as águas da chuva possam se infiltrar e evitar isso aqui, ó, a morte da árvore. Essa daqui já morreu. E o excesso de calor vai levar à perda do que ainda, do pouco que resta das árvores aqui dentro, na zona urbana de Altamira. O acesso a Altamira, acesso norte, acesso sul, pela BA, devem ser arborizados, pois a gente observa um clima árido na cidade de Altamira, Pará, e não se justifica uma região dessa, um município desse, inserido em ecossistema da floresta amazônica, a população da zona urbana que precisa defender a floresta amazônica, mas que não está usufruindo de um ambiente saudável na zona urbana de Altamira. É necessário se promover o SOS arborização e SOS para salvar as árvores, as poucas árvores que ainda restam em Altamira, Pará. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Altamira, Pará, 8 de maio de 2023. Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 22 de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na prática de enchimento de saquinhos de polietileno para o preparo de mudas de mangueiras. Aqui nós temos a semente da mangueira que foi coletada na zona urbana de Macapá, Amapá, pois a proposta de arborização urbana da cidade de Macapá foi uma proposta vitoriosa na época e tem demonstrado até hoje, pois a média da idade das mangueiras são 80 anos. E aqui nós temos a semente da mangueira. Utilizamos este funil que é feito cortando-se a garrafa de iogurte e colocamos aqui, ó, na extremidade um saquinho de polietileno. Utilizamos uma colher de pedreiro e aqui a gente vai enchendo dessa forma aqui, ó, graças a Deus. Esse material eu já apresentei em outro vídeo para vocês, graças a Deus, as considerações, os cuidados com o terriço. E aqui a gente enche e vai promovendo esses movimentos aqui, ó, para acomodar o substrato do terriço no saquinho de polietileno. E aliado a essa prática, nós colocamos essa quantidade de esterco de frango, esterco curtido, que é fonte natural de nitrogênio. E aqui nós temos outra fonte de potássio que a gente coloca e mistura, faz uma mistura, e essa mistura a gente vai colocar
para otimizar o desenvolvimento do sistema radicular, a mangueira, graças a Deus. A gente completa aqui, ó. O enchimento desse saquinho, se o indivíduo, o grupo tiver condições de ter uma máquina para fazer um enchimento mecânico, vai ser mais rápido para encher o saquinho. Isso vai depender da disponibilidade de verba, de recursos, de dinheiro para se agilizar o enchimento do saquinho, utilizando-se equipamento, máquinas. E aqui a gente tem o saquinho cheio e, graças a Deus, plantamos a semente da mangueira, a semente deitada. E esse recipiente, esse saquinho de polietileno, ele comporta 2,5 kg dessa mistura aqui. E graças a Deus está cheio. Envolver crianças, jovens, adolescentes, adultos, escolas, universidades, para que cada bairro tenha o seu referencial, o seu viveiro comunitário para produzir essas mudas, e com o envolvimento de um aporte técnico, científico, de profissionais de nível médio ou superior, de agrárias, biologia, ecologia, agroecologia, para, juntamente com o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, se ter um trabalho de construção participativa do conhecimento na cidade de Amapá, Macapá. Mas o principal ingrediente é o amor, o cooperativismo, o trabalho de cooperação mútua. Graças a Deus. Ficamos aqui com o Salmo de número 128, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Esta é uma plântula da mangueira, Mangifera indica, graças a Deus, semente oriunda da zona urbana de Macapá, Amapá, que foi germinada aqui em canteiro da horta da minha sogra, graças a Deus, e a plântula foi transplantada para o saquinho de polietileno com substrato. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E diante da carência da arborização da zona urbana de Macapá, e graças a Deus com a grande oferta de sementes, de mangueiras, já safreiras, que se encontram vegetando na zona urbana de Macapá, Amapá, a necessidade de toda a sociedade de Macapá, Amapá, um trabalho sistêmico, um trabalho multi-interdisciplinar, um trabalho holístico, com as comunidades tradicionais, a Universidade Federal, Estadual de Macapá, Amapá, IFE de Macapá, Amapá, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, ONGs voltadas para trabalhos com as questões ambientais, de preservação da floresta amazônica. Devemos desenvolver um trabalho de educação ambiental, alfabetização ecológica, construção participativa do conhecimento, entre aspas, para se produzir mudas através de viveiros comunitários, sensibilizando cada bairro, criar um conselho comunitário ambiental. E arborizar Macapá, evitar utilizar somente uma espécie arbórea. Devemos ter uma variabilidade de espécies arbóreas destinadas para a arborização de Macapá, Amapá, que fica
A linha do Equador tem problema de excesso de calor devido ao alto impacto antrópico ambiental na zona urbana de Macapá. Altamira, Pará, 8 de maio de 2023. São 15 horas e 6 minutos. Muita irradiação solar. Estamos aqui na zona urbana de Altamira e existe uma espécie arbórea, o tamarindeiro, que está fornecendo 100% de sombra. Olha a diferença. Asfalto a pleno sol. E na vizinhança nós temos a projeção da copa do tamarindeiro. Que bênção! 100% de sombra. Aqui existe uma sociedade com um tipo de acácia, mas o tamarindeiro oferece 100% de sombra no asfalto. 100%. E olha a diferença lá na periferia, de muita luz solar. Esta árvore, ela foi plantada num canteiro com a largura, podemos dizer, ideal para garantir a vida, a sobrevivência das espécies arbóreas na zona urbana de Altamira, Pará. A umidade relativa do ar é excelente debaixo desta árvore. E eu não sei o nome da rua, mas o tamarindeiro fica próximo a essa parede aqui, ó, que tem esse nome, Interligue. Então, se você quiser fazer um teste, venha meio-dia, 10 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde e fique aqui debaixo, próximo da Interligue. Fique debaixo desse tamarindeiro. Um dia de sol, como hoje, é isso? Chama-se céu de brigadeiro, né, assim? E venha fazer um teste. Você, morador de Altamira, você comerciante, você que trabalha em instituições do Ministério, do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, venha fazer um teste. Venham vocês que moram aqui em Altamira e fique debaixo desse tamarindeiro a este horário de maior insolação, para sentir a diferença. E a própria natureza, o que Deus criou, vai nos ensinar que nós devemos arborizar Altamira. Aqui nós temos outra espécie arbórea. Aqui é o jambolão, chamado jambolão, que tem uma boa formação de copa densa, um sistema radicular robusto, e que a árvore na base deve estar livre. Essa aqui está livre em parte. 70% da árvore está livre na base, mas é necessário deixar 100% desta árvore livre na parte da base, com solo em condições de receber as águas da chuva. Aqui a sensação térmica é excelente e não há necessidade de se gastar tanto na conta de energia durante o mês ou durante o dia com ar-condicionado ligado. Olha aí a diferença. A calçada
sem árvore. Olha só a quantidade de sementes que nós temos neste tamarindeiro. Graças a Deus. É só trazer a juventude, os universitários, os funcionários do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, toda a sociedade, taxista, toda a sociedade colher as sementes dos tamarindeiros e preparar mudas. Olha aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, ó. Esse tamarindeiro, ele está repleto de vagens, que é uma leguminosa, e a quantidade de mudas que dá para se produzir dessa espécie é muito grande. E se existirem outras árvores que de certo que estão produzindo semente, a espécie do tamarindeiro, temos condições de formar uma quantidade ótima em termos de número para arborizar Altamira. O tamarindeiro é uma leguminosa arbórea, já otimiza o ciclo do nitrogênio no solo, porque a árvore, através da sociedade com bactérias nitrificadoras no sistema radicular, ela capta o nitrogênio atmosférico e disponibiliza através das nitrobactérias no sistema radicular. E não é necessário adubar essas espécies arbóreas, as leguminosas, com nitrogênio, com ureia. É uma coisa interessante. A largura desses canteiros centrais deve ser no mínimo essa largura, e gramado, o solo ficar permeabilizado em condições das águas da chuva vir infiltrar. Outro tamarindeiro, é necessário fazer um grupo de voluntários para retirar a erva de passarinho que nascem ou que nascem nestas árvores. Mas o tamarindeiro está aqui cheio de sementes em condições de ser só colhidas e se fazer a propagação utilizando a semente, formando mudas. Olha aqui, outro espaço. Por que não ocupar este espaço plantando outra espécie arbórea? E aí nós trocamos as árvores, infelizmente, o que aqui fazemos por calçada, que impermeabilizam o solo urbano. Então a gente observa aqui, ó, outra tomada, o canteiro central na largura. Essa largura é adequada, mas é necessário ajudar o solo urbano, plantando, intercalando grama com amendoim forrageiro. E aqui nós temos uma espécie arbórea que é o ninho. E na presença de solo natural sem calçada, a árvore desenvolve-se com toda a sua exuberância e todo o seu vigor, e proporciona esse microclima que deveria, todas as ruas de Altamira, deve ter essa estrutura vegetal arbórea que Deus criou, que são as árvores, fornecendo ar úmido, ventilação, corrente de vento saudável e quebra-vento natural. E aqui nós observamos o que? Outra espécie arbórea, que é o ninho, com todo o seu vigor, a sua robustez. E essa robustez fornece a riqueza de uma cidade, que é cidade arborizada. E imaginemos o contraste que é a calçada a pleno sol
como nós estamos vendo aqui, não basta, não é suficiente somente esta sombra que é oferecida por estes pés de ninho, por estas árvores. Nós necessitamos completar a arborização. Existem essas árvores aqui dando sombra localizada, mas acontece que, olha aí, toda essa área de calçada exposta à incidência de luz solar promove a geração de calor e radiação de calor, o que arremessa as nuvens para as partes mais altas da atmosfera e reduz o regime pluviométrico a cada mês na zona urbana de Altamira, Pará. Aqui a gente está no clima árido ou semiárido. Olha aí a calçada. Essa parede aqui deveria ser compensada com arborização, porque essa parede lateral ela contribui para o aquecimento da zona urbana de Altamira, porque é natural, é necessário, né, se construir as paredes, mas acumula calor, reflete calor e gera calor durante a noite. É por isso que Altamira durante a noite é muito quente. Para compensar essa parede que gera calor, é simples, é só quebrar a calçada e arborizar como é conveniente. E nós observamos aqui um desenho que tem uma boa proposta de calçada intercalada com gramado, que deve ser essa proposta, calçadas intercaladas com gramado, mas falta o outro componente, que é o componente arbóreo. Imaginemos se esta calçada tivesse aqui uns pés de tamarindeiro, nim, jambeiro, mangueira, a situação seria outra, porque de manhã, de certo que existe esse gramado, mas de manhã, essa cor desse muro é uma cor que acumula muito calor, isso aqui esquenta. E no processo de aquecimento, esse muro vai liberar calor para a parte interna da residência. Não é assim? E se tiver, ou se existissem árvores aqui, quem mora nessa residência, na parte interna, é claro, vai ter menos despesa com energia elétrica, porque não há necessidade de estar ligando ar-condicionado como nessa situação que nós vemos aqui. Há necessidade de arborizar aqui, ó, essa calçada, porque ela é larga, tem espaço, em cima não tem rede elétrica. E até mangueira pode plantar aqui, que mangueira não vai derrubar muro. O que derruba a economia de uma cidade na envergadura de Altamira é esse espaço urbano desprovido de arborização. Isso é que tá e vai destruir a economia. Olha aqui, ó, à frente nós temos gramado. A palmeira, ela compõe a estética do paisagismo, só que a palmeira. Aqui nós temos a palmeira, que compõe a estética do paisagismo, só que a palmeira não tem a eficiência de evapotranspiração que, graças a Deus, as árvores possuem. É necessário, em plena zona urbana, utilizar espécies arbóreas. Podia intercalar, né? Podia plantar uma espécie dessa, uma palmeira, no centro e nas laterais árvores, ou então plantar somente árvores, porque a palmeira ela monopoliza todo o volume de água que é retirado do solo na sua estrutura, e a árvore ela tem uma capacidade maior de trazer
a compatibilização de ganho e de perda de água no solo através das raízes e refrigera melhor o ambiente de zona urbana. E aqui nós temos essa calçada que infelizmente não possui arborização. A irradiação da luz do sol é muito forte porque a superfície é branca, irradia muito calor. A cor branca irradia mais calor do que armazena calor na superfície. No entanto, ao irradiar calor, gera aquele efeito de reflexo, de espelho da luz do sol no meio ambiente. É necessário compensar essa geração de calor por conta desta parede com a arborização desta calçada. E infelizmente a visão econômica ela sobrevaloriza a proposta de fazer calçada na zona urbana. Há condições de se reverter este quadro, basta colocar a mão na consciência, né, como diz na linguagem popular, e arborizar essas calçadas. É um bem que é feito para todos. O proprietário ou o condutor deste veículo, quando vir usar esse veículo, olha o calor que está aí dentro e dá preferência à estrutura vegetal para refrigerar o ambiente externo na zona urbana do que cobertura metálica ou telha de fibrocimento, porque as árvores têm uma capacidade de refrigerar o ar maior do que telhado. E na zona urbana nós precisamos de árvores, porque a tendência daqui para frente é aumentar, é agravar. As temperaturas vão ficar mais altas, principalmente aqui em Altamira, porque está a 3 graus de latitude. E com a construção da barragem de Belo Monte, a movimentação de correntes de vento sobre a superfície da água do rio Xingu, essa movimentação diminuiu e isso trouxe um reflexo negativo para o microclima urbano ou macroclima regional. O manejo do solo, a cobertura vegetal do solo é responsável pela alteração do clima, do microclima local, regional e global. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Vamos ficar com o Salmo de número 1, graças a Deus. Lawrenceville, Geórgia, dia 19 de julho de 2022, Estados Unidos da América. Estamos aqui fazendo um complemento de arborização na zona urbana, na frente da casa da nossa filha Rebeca, do nosso genro Chico. Estou aqui, graças a Deus, fazendo desse. E vamos plantar uma espécie arbórea. Nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, fazendo um complemento da arborização na zona urbana, na frente da casa da minha filha Rebeca. Aqui nós estamos com essa muda da Liquidambar estirociflua, que é uma espécie arbórea. Nós vamos fazer aqui o plantio dessa muda para complementar a arborização
na zona urbana. Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 19 de julho de 2022, nós estamos fazendo plantio de uma espécie arbórea no espaço urbano aqui na frente da casa da minha filha Rebeca, e fazendo a conclusão do plantio. Nós utilizamos a adubação orgânica. Essa espécie aqui é uma espécie arbórea, típica aqui dos Estados Unidos. O nome dela é Liquidambar xeroxiflua. E aqui nós vamos utilizar a cobertura seca para poder garantir a umidade do solo e evitar o aquecimento do solo. Isso é um trabalho de complemento de arborização, uma vez que aqui já existe uma arborização já equilibrada, mas esse espaço aqui de gramado a gente está fazendo uma ocupação, fazendo uma variação de espécie arbórea. O serelepe é um animal roedor silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Está olhando para a gente aqui, ó. Enzo, Liz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o Filipe. Olha o nosso amiguinho serelepe, olha. Ele está fazendo a obra de Deus, está enterrando a semente. Está enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo? Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus, ele tá trabalhando, olha, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe! Estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 14 de julho de 2022. Estamos fazendo o plantio da Picea glauca cúnica, que é uma espécie arbustiva de jardim. Já tiramos ela do recipiente e agora vamos fazer o plantio, graças a Deus, utilizando essa mistura de terra com adubação orgânica. Vamos nivelando a muda e preenchendo as laterais com o substrato, a terra misturada com o adubo orgânico e comprimindo, fazendo a compressão lateral. E aqui, após o plantio, nós fazemos a cobertura morta com esse material que é coletado debaixo das árvores. E aqui está feito o plantio. Altamira, Pará, dia 9 de maio de 2023. Estamos aqui no restaurante Palafitas e nós avaliando essa estrutura vegetal arbórea, que é um quebra-vento arbóreo formado por mangueiras. O solo embaixo é solo natural e
por isso as mangueiras têm esse desenvolvimento pleno, satisfatório, o aspecto foliar é saudável e a disposição destas mangueiras proporciona um volume de projeção de sombra muito grande no solo urbano. Aqui é um restaurante, palafitas, e no centro das pistas da zona urbana de Altamira, das avenidas, nós devemos ter este arranjo aqui. Árvores frondosas implantadas no centro das pistas e sobretudo no acesso à estrada ou BR ou estrada estadual de acesso e de saída de Altamira para a Transamazônica ou para o município de Vitória do Xingu. Essa sequência de mangueiras representa uma proposta prática de umidificadora estrutura arbórea do ar e quebra-vento arbóreo, redutor de poluição sonora urbana, interceptador de águas da chuva, intercepta a luz do sol e otimiza a refrigeração do microclima urbano local aqui em Altamira. Apesar de estarmos bem na frente do rio Xingu, mas há necessidade de se estabelecer esta estrutura vegetal. E o perfil de arborização na zona urbana de Altamira deve ser este aqui, nas pistas, nas avenidas, nas ruas, intercalando com a variabilidade de espécies arbóreas, permitindo que todo o vigor e a expressão da genética arbórea possa ser revelada em função de se ter árvores com solo aparente, solo natural. A necessidade, é claro, de se gramar essa parte de baixo, o solo das mangueiras, e evitar o acúmulo do gorgulho que provoca o atrito no sistema radicular das mangueiras durante o pisoteio humano. É necessário plantar faixa de grama e amendoim forrageiro. Nós temos aqui o restaurante. Vamos acessar a área de mata ciliar, né? Que nós temos à margem do rio Xingu. Nós estamos vendo aqui o rio Xingu. E a expressão das espécies arbóreas que foram implantadas aqui, o que permite a formação de quebra-vento natural. Nós temos aqui uma árvore. Esta árvore, ela é morada dessa espécie aqui, igual, né? Olha aqui a espécie, que é arborícola e é típica de margem do rio Xingu. Olha ali, ela tem como morada as árvores que aqui existem. É um lagarto arborícola que Deus criou. E a preservação do componente arbóreo
em área de mata ciliar, aqui a biodiversidade, este lagarto, ele é arborícola e se alimenta de folhas de alguma espécie que ele tem como alimento. E aqui a importância de se preservar o componente arbóreo diversificado. Olha aqui, nós temos essa espécie que é de mata ciliar e, consequentemente, ela deve ser alvo de coleta de semente. Aqui ela está vegetando em área de mata ciliar. Nós estamos vendo aqui. Tem uma copa densa, uma arquitetura de copa bem expressiva. E nestas árvores é onde o nosso amigo ou amiga, que é aquele lagarto, gosta de fazer os seus passeios durante o dia. E a gente compartilha com esse lagarto a vivência de preservação natural. O animal não está confinado, ele está solto, interagindo com o ambiente antropizado. Graças a Deus. E aqui nós temos o rio Xingu, que é o rio que banha Altamira, Pará. Rio Xingu, que nasce no Mato Grosso. Aqui nós estamos vendo o potencial hídrico da região, que representa o potencial da bacia hidrográfica daqui do rio Xingu. Nós estamos vendo aqui, ó. E esta árvore deve ser selecionada, identificada, localizada e observada para se coletar semente e daí produzir mudas e promover a dispersão e a preservação da espécie tão promissora na produção de sombra e implantar na zona urbana, fazendo, observando se realmente ela se dá bem em solo, em terra firme. Aqui a gente falando em semente, ali aparecem algumas, aparecem frutos da espécie e eu desconheço o nome dessa espécie. Quem faz engenharia florestal ou ciências agrárias, porque olha bem, quem faz agronomia vai alterar o meio ambiente natural para produzir alimento ou trabalhar com agroecossistema. Tem tudo a ver o curso de agronomia com os fundamentos ecológicos. Se essa agronomia não tiver base nos fundamentos ecológicos ou fundamentos agroecológicos, nós vamos continuar com essa agricultura predatória ou pecuária predatória, pois uma das causas da agropecuária no Brasil provocar tanto impacto ambiental em ecossistema ou em agroecossistema é porque as instituições de agrárias de nível médio ou superior não compartilharam os fundamentos da ecologia com a ciência agrária. E aí é necessário que haja um trabalho inter e multidisciplinar no município de Altamira, Pará, na zona urbana, na zona rural. E na zona urbana, principalmente,
profissionais ou futuros profissionais de agronomia devem fazer a integração com a sociedade com a visão sistêmica, holística de desenvolvimento sustentável, tanto na zona rural como na zona urbana. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, dia 9 de maio de 2023. Com a construção da barragem de Belo Monte, as pessoas que moram aqui relataram para mim, algumas delas, que a movimentação de corrente de vento diminuiu, estabilizou em função da barragem e já surgiu o caso ali no Xingu Praia Clube de formação de pé de vendaval, segundo pessoas integrantes da própria direção do Xingu Praia Clube. Portanto, toda alteração no meio ambiente, na floresta amazônica, com ação antrópica, sem base de sustentabilidade, traz consequências. E Altamira está e é banhada por este rio aqui, o rio Xingu. Se afastando dessa periferia, na zona urbana de Altamira, nós temos o quê? Uma ilha de calor. Essa ilha de calor, ela está cercada de prosperidade. A prosperidade é esse manancial de água e a poucos ou alguns metros daqui nós temos a vegetação de ecossistema. No entanto, Altamira é uma ilha de calor cercada por um entorno de prosperidade de ecossistema. No entanto, a zona urbana de Altamira tem um clima, um microclima que configura excesso de calor, o que é inadequado, o que faz com que haja uma regressão ecológica e, ao invés de existir desenvolvimento, essa tecnologia que transforma solo urbano em calçadas e faz pouco caso, subestima a presença de árvore, de arborização, leva a cidade a consumir energia elétrica em demasia. E com as mudanças climáticas e o aquecimento global, com a redução de chuvas, o lago que promove a movimentação das turbinas vai perdendo lâmina de água, vai diminuindo a oferta de energia, as turbinas não vão funcionar 100%, o que promove a falta de energia, as quedas de energia, ou mesmo falta de energia. Para compensar, para diminuir o uso, o gasto de energia elétrica através de ar-condicionado, é necessário arborizar a cidade de Altamira. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. O nosso ar-condicionado que nós devemos investir é coletando sementes das espécies arbóreas e produzindo mudas e plantando na zona urbana de Altamira, graças a Deus. Tá lembrado de mim ainda não? A árvore, ela tem capacidade de repor para a atmosfera, em média, 40 litros de água através da evapotranspiração. E Deus está nos dando uma lição. Aqui nós estamos vendo o potencial do rio Xingu, mas a mata ciliar que foi alterada, ainda tem remanescente de espécie arbórea. Há necessidade da água, de existir água, e as árvores. Água não nasce em torneira. E há realmente necessidade de se trabalhar com educação ambiental e alfabetização ecológica, percepção ambiental em Altamira, Pará. O Salmo de número
8h21, graças a Deus, para a nossa meditação. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos, Altamira, Pará, 3 de maio de 2023. Estamos aqui na zona urbana, são 17 horas e 31 minutos. Objetivo nosso, graças a Deus, é fazer um diagnóstico ambiental da zona urbana aqui de Altamira, Pará, Brasil. Calçadas largas ou médias e ruas desprovidas de arborização, muros altos sem existir nas proximidades destes muros de árvores que possam umidificar o ar e reduzir as temperaturas de pico de calor na zona urbana de Altamira. Observamos aqui os contrastes e a falta de planejamento ecológico e ambiental na ocupação e expansão do projeto urbano de Altamira, Pará. Esta rua, uma rua larga, calçadas largas ou médias, sem a presença de um projeto de arborização. Necessitamos manter ou implantar uma proposta de calçada intercalada com grama, com arbustos. Aqui a semelhança dessa proposta, no entanto, é necessário o componente arbóreo diversificado. A natureza, graças a Deus, está dando uma bela lição aqui nessa localidade em Altamira, Pará. Nós temos aqui o rio Xingu, graças a Deus, o rio Xingu, que banha a cidade de Altamira, Pará. Aqui é a área de mata ciliar. Plantaram grama, mas esqueceram de implantar o componente arbóreo diversificado, que essa área aqui é a área de mata ciliar. E é por isso que Altamira já está acontecendo os vendavais, as enchentes, excesso de calor. Pois o vento se desloca sobre a calha, sobre o rio Amazonas, o rio Xingu, aqui é o rio Xingu. E ele corre, quando ele adentra a terra firme, a zona urbana, não existe mata ciliar. O que existe são estruturas de concreto armado, casas, e o local aonde deveria ser revegetada e recuperada a mata ciliar, se plantou o gramado. É claro que é uma boa proposta, no entanto, é necessário a Secretaria do Meio Ambiente fazer uma parceria com a Universidade Estadual Federal e o IFE, daqui de Altamira, e outras ONG que trabalham com questões ambientais, outros institutos, e fazer a inclusão dos universitários, desses alunos, dos componentes da sociedade urbana, numa proposta de formação de mudas através de viveiros comunitários, CEPLAC, EMATER, Embrapa, né? Que tem também na região, graças a Deus, e com aporte científico e técnico, envolver crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, para produzir mudas de espécies arbóreas com viveiros comunitários.
Aqui nesta rua pode se escolher um local e fazer um viveiro comunitário, atendendo a demanda de implantação, recuperação da mata ciliar. Mas é necessário se escolher espécies que são endêmicas da mata ciliar, porque aqui já começaram a plantar palmeira, coqueiro, e a palmeira Deus criou, mas mata ciliar não é lugar de se plantar coqueiro, é lugar de se plantar árvores com a copa, com dossel vasto, bem denso, bem volumoso, com a arquitetura da copa, a semelhança desta mangueira, nós estamos vendo aqui na frente. E ali nós já temos uma espécie que é endêmica, vamos nos aproximar dela. Num sistema de viveiro comunitário, formar mudas de espécies arbóreas endêmicas e recuperar este local de mata ciliar. Pois somente a cobertura com gramado aqui ainda não é suficiente para querer justificar de que está se protegendo o solo de mata ciliar. Olha aqui, a natureza está dando a lição. Essa espécie arbórea, ela é típica de mata ciliar, nós estamos vendo ali, ó. Não conheço nem o nome popular, nem o nome científico desta espécie arbórea, basta os universitários, os funcionários, os técnicos, engenheiros agrônomos, técnicos em agropecuária, pesquisadores das demais instituições tipo Embrapa, identificar a época da queda da produção de sementes dessas espécies arbóreas e se produzir mudas e de uma forma diversificada, ou seja, não utilizar somente uma espécie arbórea endêmica de mata ciliar, se promover a produção das mudas e fazer o plantio solidário, comunitário das espécies com orientação técnica e científica, pois essa região norte tem outras instituições, tem ONGs que trabalham com a pauta de preservação da mata, da floresta amazônica, mas acontece que nós devemos proteger a floresta amazônica, claro. E o governo investir na revitalização da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, pesquisa em agropecuária com transição agroecológica. No entanto, nós não moramos em ecossistema. De certo que existem populações ribeirinhas e tradicionais, comunidades que moram em regiões de ecossistema. No entanto, o problema é Altamira, a zona urbana, padece por excesso de temperatura, um clima árido, um clima muito quente, está próximo da linha do Equador, mas o que está agravando o excesso de calor em Altamira, Pará, é justamente um solo urbano altamente impermeabilizado, e a arborização que existe na zona urbana, ela foi feita de uma forma a promover a morte progressiva das espécies arbóreas que foram implantadas na zona urbana de Altamira. Muita calçada impermeabilizando o solo urbano e impermeabilizando a base das árvores de sombreamento na zona urbana e promovendo a morte e a perda prematura dessas espécies. Olha aqui, ó, nós temos um exemplo. Essa espécie ela é endêmica aqui. Pelo que nós estamos vendo, é uma leguminosa. Por que não pegar a semente dessa árvore aqui e fazer muda? Esse povo
e encher Altamira de muda de árvore, mas sem calçada embaixo. E aqui na frente todo mundo, criança, prefeito, vereador, produzir muda de árvore e plantar. Aqui, ó, a natureza está aqui, ó, com cheio de árvore. Por que não coleta essas sementes? Se me convidar, eu venho. Eu venho também. Então Altamira está padecendo com excesso de calor, porque tem muita calçada impermeabilizando o solo e falta arborização. E as árvores estão morrendo porque tem muita calçada embaixo. Corta o tronco, a base das árvores e começa a adoecer. E aí depois a conta de energia chega no final do mês e fica muito alta, porque tem que usar muito ar-condicionado. As árvores Deus criou para trazer a refrigeração natural do ar. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 20 de abril de 2023. Uma boa árvore para ser utilizada na arborização de Macapá, o jambeiro. Olha que copa densa, e a parte aonde esse jambeiro sombreia, a temperatura é bem confortante e a umidade do ar debaixo desse jambeiro é excelente. E imaginemos uma avenida dessa intercalada com mangueira, o jambeiro, o jambolão, o oitizeiro. Teríamos um clima mais ameno, com temperaturas saudáveis para a sobrevivência e o tráfego de pessoas nas ruas de Macapá. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos. Macapá, Amapá, dia 20 de abril de 2023. Esta árvore é um jambeiro na zona urbana de Macapá. Esta árvore se apresenta com um bom potencial para ser utilizada na arborização da cidade de Macapá, Amapá. No entanto, as calçadas necessitam estar com a integração com gramado. Calçada deve ser mínima. Nós temos uma árvore com um excelente potencial para ser utilizada na zona urbana de Macapá. No entanto, este é o grande problema da arborização de Macapá. O jambeiro está com a área periférica com essa caixa de concreto, o que compromete a árvore, e a tendência é morte. Então é necessário se fazer arborização, deixando o solo natural ao redor da espécie arbórea, para garantir a infiltração das águas da chuva no solo e, consequentemente, as águas das chuvas vão abastecer uma árvore deste porte com água. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E a gente observa que este jambeiro naturalmente produz semente, que produz frutos, mas isolado o jambeiro. E a gente observa esta rua ou avenida com algumas árvores dispersas e sem arborização. E aqui a gente vê muita calçada
e muita infraestrutura de concreto armado, mas as calçadas são largas, como a gente observa aqui, mas não tem arborização. E essa estrutura gera muito calor e a necessidade de arborizar essas ruas, porque os vendavais são otimizados em situação de muito asfalto e muita calçada, recebendo a luz direta do sol. E a gente observa aqui, ó, 100% de sombra no asfalto. E esta árvore tem um potencial muito grande, o jambeiro, de produzir frutos e produzir sementes. Resta as escolas da zona urbana de Macapá, a Secretaria de Educação do município de Macapá, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente e a Universidade Estadual daqui de Macapá e a Embrapa, outros órgãos de assistência técnica e extensão rural, fazer um trabalho multidisciplinar. A Secretaria de Educação escolheu um local para que os alunos saiam da sala de aula somente, da aula entre as quatro paredes, e venham coletar sementes deste jambeiro, de outras árvores, para produzir mudas de espécies arbóreas e arborizar as ruas de Macapá. O excesso de calçada, asfalto, impermeabiliza o solo urbano, o que provoca a morte das nuvens. As nuvens são formadas, mas devido ao excesso de calor que é gerado em superfície de asfalto e calçada, as nuvens são dissipadas e há dificuldade da formação de chuvas. E quanto menos árvores na zona urbana de Macapá, há maior probabilidade de acontecer vendavais. Esses vendavais são oriundos do excesso de temperatura da zona urbana de Macapá, e é necessário arborizar as ruas de Macapá para fazer com que o microclima de Macapá na zona urbana fique mais refrigerado. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, Macapá, Amapá, dia 20 de abril de 2020. Em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, eles têm um critério de conservação do gramado sempre aparado, e a diversidade das árvores ausência de muro, de cerca elétrica que não existe. Paisagismo em Lawrenceville, Geórgia, Estados Unidos, 27 de junho de 2022. O estilo de casas que lembram o princípio da colonização aqui dos Estados Unidos. Essa árvore aqui é um pinus, e existe uma predominância do pinus aqui.
mesclado com outras espécies arbóreas. Sempre a perspectiva das casas debaixo das árvores. E as cercas vivas formadas de árvores. Aqui é uma viagem que fizemos para Atlanta, para pegar o visto do passaporte dos nossos netinhos, a Chloe e o Philips. Estamos em plena via urbana e existe muita responsabilidade na gestão pública quanto à manutenção das rodovias, evitando lixo nas rodovias, evitando o aparecimento de buracos, né, nas estradas. Os sinais de pista sempre nesse padrão aqui, sempre avivado. E agora nós estamos passando numa área com bastante vegetação, calçada intercalada com gramados, e a gente observa que a presença mínima de solo impermeabilizado evita as enchentes na zona urbana e evita o excesso de calor. E nós observamos aqui, ó, céu com um bom percentual de nuvens e seu serviço da evapotranspiração provocada pela vegetação arbustiva, herbácea e arbórea. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Olha o cachorro ali. Nós estamos aqui numa área de fluxo alto de veículos, mas as calçadas vocês estão observando, intercalada com grama e limpeza, né, pública. Cada proprietário de casa sempre, eles é que tem que custear a manutenção da área de gramado. A coleta do lixo aqui é seletiva, recipientes para a coleta do lixo que pode reciclar. E aqui é esse, graças a Deus, o panorama da preocupação ambiental com os norte-americanos. Isso aqui é na zona urbana pista, e até chegar na casa onde estamos, na casa da minha filha, o perfil é esse. Olha que nós saímos de Lawrenceville e fomos para Atlanta. Obrigado, um abraço, que Deus abençoe. A netinha Chloe, a vovó Socorro, o netinho Philips, o irmão Steve ali na direção, e a nossa filha Rebeca vai ali ao lado do esposo, graças a Deus. O serelepe é um animal roedor, silvestre. Ele pegou uma fruta e está enterrando aqui no Parque Ecológico. Está olhando pra gente aqui, ó. Enzo, Luiz, Gustavo, Maria Beatriz, Heitor Levi, Esther, a Chloe, o Filipe. Olha o nosso amiguinho o serelepe, olha. Ele está fazendo a obra de Deus, está enterrando a semente. Está enterrando a semente, olha o serelepe enterrando a semente, graças a Deus, olha, tá vendo?
Olha só que serelepe esperto, rapaz. Ô Enzo, esse amigão aqui é fiel a Deus. Ele tá trabalhando, ó, enterrando a semente. Que menino esperto! E foi embora! E ele tá ali, olha, olhando pra gente. Eita, serelepe esperto! Tchau, serelepe! Boa tarde, nós estamos aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de agosto de 2022. Estamos registrando esse quebra-vento na zona urbana, um quebra-vento arbóreo, e uma maneira que os norte-americanos utilizam isso aqui para combater a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade ecológica, esse serviço ecológico, que é justamente reduzir o ruído na zona urbana. E aqui essa área é uma área de uma escola e o acesso ele é protegido, uma das laterais, com essa vegetação. Aqui nós estamos vendo que é uma pista, é uma rodovia, fluxo normal de veículo, mas desse lado nós temos esse quebra-vento e do outro lado a vegetação que compõe medida de prevenção contra excesso de calor na zona urbana e prevenção contra enchente na zona urbana e equilíbrio do ciclo da água. Nós estamos aqui na época do verão, mas o céu está nublado, as nuvens estão sob o efeito benéfico das árvores. É por isso que nós não podemos plantar cacaúeira a pleno sol, porque aonde se tem área de cacaúeira a pleno sol, existem os buracos no ar que arremessam as nuvens para as partes mais altas em função do excesso de calor gerado por área de cacaúeiros plantados a pleno sol. Então isso aqui é uma lição, uma aula de ecologia prática, né? Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Eu estou aqui fazendo um registro aqui, uma caminhada na zona urbana e a média da paisagem aqui nessa região da Geórgia, de Lawrenceville até Atlanta, é essa aqui. Esse aqui é o panorama, é a paisagem de muita vegetação arbórea, herbácea e arbustiva na zona urbana. Graças a Deus. Maneira de evitar enchentes na zona urbana e também na zona rural. Ao fundo, a vegetação arbustiva, arbórea, a vegetação herbácea e outros componentes arbustivos na frente das residências, lá na frente a árvore, e convivem muito bem com as árvores. E as ruas estão sempre limpas. Muitos falam que a árvore suja, que traz problema para veículo, mas isso é falta de consciência ecológica. Então vocês percebem ali, ó, aquela faixa, aquele solo está todo coberto com um tipo de leguminosa, é uma leguminosa perene. Ali, ó, aquela faixa verde entre a cerca e o asfalto. É uma leguminosa, alguém plantou para proteger o solo, evitar o excesso de calor. Então, toda a chuva que cai sobre essa faixa verde, essa faixa verde é uma leguminosa perene. Ela é parecida com
mucuna cinza, a mucuna preta que existe aí no Brasil. A água da chuva é captada pelo sistema foliar da leguminosa, permite a infiltração gradual da água no solo, impede as enxurradas na zona urbana e, aliado a esse volumoso material e o componente biótico, com árvores frondosas, como tem lá na parte interna, a gente vê algumas árvores que são frondosas. Isso garante o ciclo da água harmonioso, que sempre a formação de nuvens e nuvens que estão estacionadas. As famosas ilhas de calor, onde a cobertura vegetal não é semelhante a essa cobertura vegetal que a gente vê aqui desse vídeo, forma buracos de ar quente e seco que dissipam as nuvens, o que provoca o excesso de calor, o uso constante de ar-condicionado, devido às altas temperaturas. Sempre o céu está carregado de nuvens. E é interessante que da zona rural, muitos aí no Brasil querem eliminar as árvores das áreas com cacaueiros, ou então plantar cacaueiros a pleno sol. Agora é uma contradição, porque na zona urbana aqui nos Estados Unidos as pessoas fazem questão de preservar as árvores. Olha lá, ó. Ali no fundo são árvores frondosas. E aí, agora o risco aí na Transamazônica dessa cultura baiana de plantar cacaueira a pleno sol, contrariando a ciência. Porque plantar cacaueira a pleno sol é prova de que há uma acefalia científica. Não existe base nenhuma científica. Agora aqui existe uma base científica que comprova a necessidade de se ter árvores no ambiente. Olha aí, são árvores. E aqui é na zona urbana. Olha aqui, ó. Então, isso aqui, eu dou graças a Deus por essa oportunidade de poder ver pessoalmente, para poder a gente ter uma base de reflexões. Agradeço a Deus por tudo. Dacilton Matos dos Santos é quem vos fala. E essa área aqui fica no município de Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América. Graças a Deus, glória a Deus. Rodovia estadual em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América. Na proximidade da zona urbana. Estão vendo lá no fundo várias casas residenciais. E aqui na periferia, ó, do asfalto, gramado e essa leguminosa. Isso aqui não é frente de fazenda, isso aqui é zona urbana. Então vocês estão vendo aqui que essa leguminosa é bem acolhida, né, pela população. Do outro lado também, ninguém vai jogar herbicida nem botar fogo aqui. Isso é cultura, isso é educação ambiental. Essa leguminosa vai garantir condições para impedir a erosão laminar. E quando chove na zona urbana, esse asfalto aqui, ó, ele não vai ficar alagado, porque há solo em condições de permeabilização para que as águas da chuva infiltrem via captação, interceptação de água da chuva pelas folhas, né, das espécies herbáceas, e infiltração da água da chuva via sistema radicular,
das raízes, que são complexas, porque aqui nós temos um complexo de raízes. A vegetação herbácea, gramado, a leguminosa, a vegetação arbustiva, que tem alguns arbustos aqui e árvores por trás, que tem sistema radicular mais profundo, que vai reabastecer os lençóis freáticos com água da chuva. Lá vocês estão vendo, ó, ali é um sinal, ali é um semáforo, do outro lado continua a mesma proposta, que é a presença de quebra-vento arbóreo. Lá vocês estão vendo na frente que ali já tem outra rua, casas, olha lá, ó. Então ali tem um semáforo e as pistas, que são rodovias estaduais. E agora a gente percebe um aroma agradável, oriundo das flores, né? Que aqui a gente pode dizer que são flores silvestres. E o componente biótico diversificado ameniza o ruído, o atrito, né, dos pneus dos veículos no asfalto. Lá do outro lado a gente está vendo casas. Olha lá do outro lado, aquilo ali é um bairro, é outro bairro, lá na frente. Olha lá, ó, né, do lado esquerdo, outro bairro. E aqui nós vamos ter acesso a outra rodovia, que é essa rodovia aqui, ó, que vocês podem encontrar no Google, na internet. É a Bethesda School Road NW. Então aqui já é outra rodovia, ali que está na parte superior da placa. Olha lá, ó. Então aquele nome ali, ó, é só digitar lá de cima, ó, no Google, na internet, que vocês vão ter acesso a essa rodovia. A rodovia que eu vou prosseguir na caminhada é essa aqui que está na frente, ó. Aí, ó. Como tem um declive suave, o solo aqui não fica descoberto. Agora vocês percebem que a calçada é mínima, tanto do lado como do outro. E o acesso às residências, esses acessos são pavimentados. No entanto, vocês estão percebendo aqui, ó, que tem essa pista sinuosa, mas tem a cobertura vegetal. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, essa árvore, que é uma árvore frondosa, outras lá na frente. Olha o detalhe ali, ó, aqui, ó, calçada mínima. Essa faixa de grama, ela se perde aí, ela vai embora, ó, de um lado e do outro. Então, para combater enchente na zona urbana, somente drenagem, macro drenagem não vai resolver não. É necessário primeiro trabalhar com a revegetação do perímetro urbano. Está aqui, ó, outra barreira biológica, que é um quebra-vento arbóreo. Vocês estão vendo aqui, ó, olha lá, ali casa, residência, mas na frente nós temos o quê? Nós temos uma barreira arbórea e evita vendaval e evita também incêndio, mas se não houver redução de emissão
de gás carbônico oriundo de combustível fóssil também não vai resolver. Em Portugal está tendo muita área de floresta queimando, por quê? É preciso fabricar o veículo elétrico para substituir o veículo movido a diesel e a gasolina. Laurenceville, 29 de agosto de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Graças a Deus. Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui, ó, é utilizada para fazer a manutenção das áreas verdes nas residências aqui em Laurenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos, em todas as regiões. Então a tecnologia é patente aqui. Vocês estão vendo que são diversos tipos de equipamento. Tudo é mecanizado, mas a preocupação é manter o equilíbrio entre a tecnologia e o meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui, são diversos tipos de equipamento, e esses equipamentos são utilizados na manutenção das áreas verdes aqui nos Estados Unidos. O que não falta aqui é tecnologia. Esse equipamento aqui é utilizado depois que é feita a poda da grama, para soprar e jogar a grama no local, o corte, né? A grama cortada no local adequado. E aqui tem outros equipamentos. A carreta é acoplada a uma caminhonete, cabine dupla. Então vocês estão vendo aí como que a sociedade norte-americana tem um equilíbrio harmonioso com o meio ambiente. E aqui a manutenção é paga. São empresas, microempresas que prestam serviço para fazer a manutenção de parques e jardins. Graças a Deus. Esses equipamentos, aqui nós temos 2 cortadores de grama. Esse equipamento aqui é utilizado para cortar grama. Essas empresas é que geram o emprego aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali a escada. Ela é utilizada para fazer a poda das árvores, corte de galhos e seleção de árvore para compor a arborização. São muitos os equipamentos. Isso aqui é a rotina de manutenção das áreas que são urbanizadas e são arborizadas. Aqui são os serviços, né, que são prestados à empresa. É a manutenção residencial e comercial. E o que a gente vê muito trafegando nas rodovias aqui são esse tipo de equipamento. Então a tecnologia ela pode garantir o equilíbrio ambiental quando ela otimiza o ciclo da água e o componente arbóreo diversificado. Está aqui, né? Graças a Deus. Essa é uma região de cruzamento de rodovia estadual. Laurenceville, Geórgia, Estados Unidos, 29 de agosto de 2022. Graças a Deus. É Dacilton Matos dos Santos.